Uhum. Então, hoje é com muito prazer que eu vim compartilhar com vocês nessa tarde, né? Como o Vinícius bem falou, o título do meu seminário, que é o Estudo sobre Perfis de Fragmentação de Derivados Fenólicos como ferramenta para a anotação de substâncias sob a perspectiva da ionização por eletrospray. Então, vou resumir um pouco essa apresentação, que eu vou me focar exatamente mais, né, em dois trabalhos desenvolvidos pelo meu grupo de pesquisa, né, juntamente comigo no Brasil, né, e também uma parceria entre o UFRJ e o Leibniz Institute da Alemanha, quando que a gente pôde fazer esses estudos bem focados na parte de fragmentação, né, sob a ótica de eletrospray, utilizando técnicas de dissociação diferente e utilizando CID, utilizando espectrometria de massas de alta resolução, de resolução unitária, e, enfim, quero apresentar para vocês principalmente esses dois trabalhos, né? Mas antes disso, eu queria falar um pouco, né, sobre essa classe, né, sobre essa classe tão importante que eu tenho estudado durante esses anos, que são a classe dos flavonoides, uma classe muito conhecida de substância, né? Elas são os flavonoides são é a maior classe dos polifenóis e estão distribuídos nos alimentos, né, nos cítricos, como as flavonas, nos legumes, né, na soja, os isoflavonoides, as catequinas no chá verde, enfim, uma distribuição muito grande dos alimentos, né? Então, os flavonoides, eles são muito diversos, eles têm um esqueleto diverso, eles são uma grande classe que é dividida em subclasse, dada a sua diversidade a partir dos seus esqueletos principais. Então, aqui, né, a gente tem alguns exemplos de esqueletos de flavonol, de flavona, flavanol, antocianinas, os isoflavonoides, para a gente ver essa diversidade e pensar um pouco na biossíntese, que cada uma dessas subclasses ela é bem característica de determinadas espécies. Então, essa biossíntese para essa subclasse, realmente ela é muito específica, né? E quando a gente pensa nessa diversidade estrutural toda, da onde é que vem essa diversidade estrutural, né? Da sua biossíntese. Então, a gente sabe que os flavonoides, eles são substâncias advindas de via biossintética mista, né? E a partir da condensação ali do hidroxicinamoil-CoA, para hidroxicinamoil-CoA, com o 3-malonil-CoA da via do acetato, ácido chiquímico, e a via do ácido químico e da via do acetato, formando, né, esses precursores. Esse precursor dos flavonoides vão ser as chalconas, né? Dependendo do dobramento desse tipo da chalcona, ela pode ser, ela pode biosintetizar os não flavonoides, os estilbenos, mas aqui a gente está indo na vibe, né, na biossíntese dos flavonoides, e aqui a gente consegue ver, né, que através de reações mediadas por enzimas, a gente consegue observar a formação de esqueletos diversos, né? Então, aqui eu tenho as flavanonas, os flavonoides, os dihidroflavonoides, que dão origem às catequinas, né, às antocianinas, enfim. Os isoflavonoides também, né, que tem um esqueleto um pouco diferente dos outros flavonoides, também é C6, C3, C6, porém com essa diferença dessa migração 1,2 desse grupo arila, né? E aí dando essa característica desse outro tipo de esqueleto com o anel B ligado em outra posição, não mais na posição usual que a gente costuma ver os flavonoides. E as proantocianidinas também, né? As proantocianidinas vindo ali das leucoantocianidinas e formando as suas unidades monoméricas para as posteriores reações de polimerização, né? Então, estão ali
Patrícia, desculpa te interromper, mas agora está dando umas travadinhas Então, aqui para mim. a epicatequina... Então, deixar a câmera. Eu também vou pôr a minha, desligar a minha, e a gente pode continuar. Ok, ficou melhor, realmente. Obrigado. Então, como eu disse, né, as proantocianidinas aqui vão ser oligomerizadas ou polimerizadas, dependendo, e formando essa outra subclasse bastante diversa. Então, aqui eu só mostrei para vocês os esqueletos principais, né? E aí os flavonoides, eles podem sofrer outras reações, podem sofrer glicosilações, prenilações, diversas outras reações que conferem, né, toda essa diversidade dessa classe de substâncias. Então, não está passando. E aqui, né, toda essa diversidade aqui que eu estou destacando, né, de cada esqueleto. E além de toda essa diversidade, esses flavonoides, eles têm diversas bioatividades já relatadas na literatura, tanto propriedades terapêuticas, também como propriedades de prevenção, né? E aqui eu destaco os flavonoides como excelentes antioxidantes, né? Os flavonoides são polihidroxilados, eles têm essa capacidade de quelar, né, os metais, têm essa capacidade de estabilizar os radicais livres, então, destacando essa atividade antioxidante dessa classe, dessa grande classe de metabólitos. Né? Então, aqui eu venho agora discutir um pouco sobre esse primeiro artigo que fala sobre as características de fragmentação e também atividade antioxidante de duas isoflavonas que nós isolamos de uma espécie amazônica, né, utilizada amplamente na medicina tradicional, né? Então, para o tratamento de doenças infecciosas. Então, a partir dessa planta, nós isolamos essas duas isoflavonas e eu vou mostrar aqui um pouco como esse trabalho se desenvolveu. Trouxe alguns pontos que eu julguei que fosse mais importante para a gente discutir. Então, essa identificação, na verdade, quando a gente pensa em espectrometria de massas, essa caracterização, porque espectrometria de massas é técnica de caracterização e não de identificação, né? Identificação a gente já pensa no RNN, no dicroísmo circular, em outras técnicas espectroscópicas, por exemplo. Mas a espectrometria de massas, ela é uma ferramenta muito importante, né, para desvendar esse perfil metabólico de plantas e de outras matrizes, mas aqui a gente destaca as plantas. E essa identificação rápida, né, dessa classe, ela ainda permanece um desafio, porque dentro da espectrometria de massas, ou a gente precisa, para ter uma identificação putativa, uma caracterização bastante interessante, seria interessante nós termos os padrões, e nem sempre nós temos padrões, né? E essas modificações nos esqueletos dessas substâncias, elas trazem essa dificuldade. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de 4 substâncias. 4 substâncias que têm a mesma fórmula molecular, ou seja, que têm também a mesma massa exata, que são substâncias completamente diferentes de 2 subclasses diferentes. Então, temos isoflavonoides, né? Temos isoflavonoides e também as flavonas. E com isso, a gente consegue perceber que realmente pode ser um desafio, principalmente quando a gente pensa em substâncias isoméricas. Aqui nós temos isômeros de posição, né? E temos 2 subclasses diferentes. Eles glicosilados tanto na posição 6 quanto na posição 8, né? E fazendo essa diferença. E como é que nós olharíamos essa diferença em espectrometria de massas?
como nós faríamos essa caracterização de uma forma correta, né? E quando a gente pensa nos estudos sobre mecanismos de fragmentação de flavonoides, vamos olhar na literatura, percebemos que a maioria desses estudos eles falam sobre flavonoides do tipo O-glicosilados. Para os flavonoides do tipo C-glicosilado, são principalmente eles são direcionados às flavonas, né? Com íons diagnósticos de flavonas glicosiladas, tanto na posição 6 ou na posição 8, como é o nosso caso. E para os isoflavonoides, na literatura, a maioria deles são estudos de oglicosídeos ou agliconas, né? Agliconas principalmente da soja. Então, nós temos, né, para essa subclasse, para os isoflavonoides, diversas atividades biológicas já reportadas na literatura. Aqui eu destaco a atividade antioxidante e também a atividade antimicrobiana, né? E a rápida caracterização é realmente muito importante, tanto para a metabolômica ou para o perfil, né, para o estudo do perfil metabólico das plantas. Aqui, por exemplo, mostrando essa importância da identificação, nós temos 2 isômeros que têm atividades muito diferentes, né? Como, por exemplo, aqui, o orobol glicosilado na posição 8, ele é 6 vezes mais ativo na atividade que concerne ao fator estimulador de colônia de granulócitos. Então, por exemplo, diferenciar essas duas substâncias é demasiadamente importante, né? Então, as técnicas de espectrometria de massas, sim, elas nos ajudam a fazer essa diferenciação de isômeros de posição, tá? E aqui, o objetivo desse nosso trabalho aqui foi principalmente encontrar os fragmentos chaves que pudessem fazer essa diferenciação, e nós utilizamos como ferramenta a espectrometria de massas em baixa e alta resolução, e utilizamos técnicas de fragmentação SID, né? E também a de mais alta energia, que é o HCD, para tentar fazer essas diferenciações, né? E conseguimos. Foi um resultado bem interessante. E, claro, também, já que nós estamos falando de atividade, também avaliamos a capacidade antioxidante, né, desses flavonoides através de métodos in vitro. E aqui, para falar um pouco para vocês, né, esses ensaios foram feitos parte no Orbitrap, e o Orbitrap ele tem a possibilidade, né, de nós fazermos 2 tipos de dissociação, né? Ele tem 2 células de dissociação, uma que é do CID, né, que nós conhecemos mais amplamente, e a outra que é uma colisão de mais alta energia, baseada no CID, porém com mais alta energia, o que garante para a gente mais fragmentos, né? Alguns autores até se referem a essa fragmentação como A-like, né? Tipo ionização por elétrons, porque há uma quebra, uma fragmentação tão grande, né, que a gente consegue fazer essa distinção com o CID e o HCD. Então, essa é a representação esquemática só para mostrar para vocês as possibilidades, por exemplo, no equipamento Orbitrap, que a gente tem como fazer esses 2 tipos de dissociação. Então, só para destacar, essas 2 substâncias, elas foram isoladas de uma fração ativa frente a cepas estafilocóccicas, né? Eles foram isolados por Clyde-Aden, escala semi-preparativa, e elas foram identificadas, as 2 foram identificadas por RMN unibidimensional, e aí, então, a gente conseguiu ter a identificação de cada uma, né? E aí partimos para a parte dos ensaios, né? De como fazer essa diferenciação através da espectrometria de massas. Então, nós utilizamos energias diferentes para CID, nós utilizamos em HCD energias mais altas, já que nós podemos usar energia mais altas no HCD, nessa técnica de dissociação, e também utilizamos resolução unitária, né? Nós utilizamos o Ion Trap, e também fizemos
essas fragmentações em diferentes energias. Aqui as energias já estão convertidas, né, para electronvolts, e nós fizemos esse estudo nessas diferentes energias para justamente saber em qual delas, ou se em alguma delas, nós poderíamos ter essa diferenciação entre isômeros, né? E, logicamente, a capacidade antioxidante, FRAP, a BTS, DPPH, né? Métodos in vitro espectrofotométricos. Então, primeiro, essas substâncias, elas foram caracterizadas, identificadas, e nós partimos para a fragmentação. Aqui em destaque eu mostro as principais fragmentações, né, que essas substâncias tiveram em destaque na porção anomérica, na porção do açúcar. Então, dentro dessas energias, as principais quebras que ocorreram foi dentro do açúcar, né? Isso é uma característica de flavonoide do tipo C-glicosilado. E, então, nós partimos para a primeira avaliação, né? Os estudos de fragmentação desses derivados de orobol em modo negativo, né? Com colisão do tipo CID. E nós percebemos que não havia diferenças tão grandes de fragmentação. Eram os mesmos picos, os dois compartilharam do mesmo pico base, e as abundâncias relativas entre eles eram muito similares tanto aqui na fragmentação 0,3 quanto na 0,2, em destaque aqui que vocês veem na figura. Então, o que a gente pôde perceber? Que nem o MS2, nem os múltiplos estágios de fragmentação, a gente conseguiu fazer essa diferenciação, pelo menos não em modo negativo, né? Então, destaco isso aqui para vocês. Mas, então, não foi importante fazer esse estudo em modo negativo? Não foi muito importante, né? Primeiro porque a gente tem uma informação muito interessante na hora de diferenciar flavonoides do tipo O, glicosilados, e do tipo C, glicosilados. Do tipo O, glicosilado, é muito clássica a fragmentação de perda de 90 e 120 Daltons. Então, quando você estuda flavonoides, se você tem uma matriz e está estudando por espectrometria de massas, fazendo seus experimentos, você vai ver essa diferença. Então, você vê que é um flavonoide, tem quebras de 90 e 120, a possibilidade de ser um flavonoide do tipo C-glicosilado é de quase 100%. Então, isso é bastante interessante. Mas não só isso, né? Então, a gente conseguiu comparar com dados na literatura que nós conseguimos fazer distinções entre flavonas e isoflavonas a partir dessa fragmentação, né? Como a gente vê aqui, os picos bases do orobol, né? Que são esses isoflavonoides, essas isoflavonas, elas foram aqui 327, a quebra de 0,2x. Tá? Mas para as flavonas, isso não segue o mesmo perfil. Então, a gente já percebe que há uma diferença. Então, interessante esse dado, porque compara na literatura e você também pode comparar, né, nas suas análises, para justamente fazer essa diferenciação, principalmente quando você estuda matrizes vegetais da família Fabaceae. A família Fabaceae vai ter biossíntese tanto de flavonas quanto de isoflavonas. Então, é super interessante olhar esses perfis de fragmentação para diferenciar, né, essas subclasses de flavonoide. Além do íon M-H aqui, que mostrando que nos derivados de luteolina eles estão entre 8%, e para os derivados do orobol entre 46% e 60%. Então, isso é bem diferente. E aqui o 0,3, né, essa quebra em destaque aqui, a gente percebe que há uma diferença também. Os derivados da luteolina, eles têm entre 43% e 100%. Já o orobol, esse valor é muito baixo, essa quebra de 357. Né? Então, dessa forma, o modo negativo, ele é bastante interessante para diferenciar esses padrões de flavonas e isoflavonas. Não é possível diferenciar os dois, mas entre as subclasses foi bem interessante, né? Aqui, já em modo positivo, o CID já deu outras informações, como a gente vê, informações mais ricas, né? Mais fragmentos formados.
E isso é bem interessante, uma vez que quando a gente estuda flavonoides, a maioria desses estudos, a gente faz fragmentações, a gente faz esses estudos em modo negativo, né? Então, é interessante olhar sob a outra ótica de fragmentar esses flavonoides também em modo positivo, né? Que são informações importantes de identificação putativa, de caracterização, né? Então, aqui a gente já vê uma diferença, os dois, tanto o orobol aqui na parte superior 8 e aqui na parte inferior 6, C-glicosídeo, eles têm o mesmo pico base. Porém, quando a gente vai olhar aqui o íon protonado, a gente vê que eles são bastante diferentes. Se a gente for aplicar uma razão, né, a razão praticamente do M mais H e do desidratado, do íon desidratado, ela é 1:1. E aqui não, aqui já tem uma diferença. Então, a gente já começou a ver que, olha, modo positivo pode ser que nos dê informações mais interessantes na hora dessa diferenciação. Então, a gente também destaca para a tendência, né, maior de desidratação, a estabilidade maior desse íon desidratado para o orobol 6C-glicosilado, né? E aqui eu apresento para vocês uma outra etapa de fragmentação, o MS3 do 431, né? E também nós vimos as outras etapas e que não se pôde fazer essa diferença, porém, a gente já vê diferenças em abundâncias relativas bem proeminentes entre os dois isoflavonoides. Aqui, nessa tabela, a gente conseguiu fazer todo o estudo, né, todos os fragmentos, e a gente destacou realmente o modo positivo, mostrando esses dois íons de 449 e 431, né, aqui para os derivados de orobol. Então, a partir disso, a partir dessas informações, a gente já conseguiu perceber que no modo positivo há uma fragmentação bem melhor, né? Então, há informações mais que sustentam melhor esse nosso objetivo do estudo. Então, com isso, a gente fez essa fragmentação em energias distintas, né? E descobrimos que sim, que foi interessante e que existem energias, por exemplo, com 15 e 20 eletronvolts, que são importantíssimas para diferenciar esses dois isoflavonoides, né? Então, aqui, em destaque na parte superior, em 15 eletronvolts, mostrando, sim, o mesmo pico base, mas já destacando para o orobol do tipo 6C glicosilado, mais uma vez, essa tendência à desidratação. E aqui embaixo, né, aqui na parte inferior, o orobol 8C glicosilado, já com 20 eletronvolts. E aqui a gente percebe, né, exatamente picos bases diferentes, né, onde a gente queria chegar, e mais uma vez destacando para o orobol 6C glicosilado a tendência de perda de água, né, a tendência à desidratação. Então, não foi o primeiro experimento que a gente viu nessa tendência. Então, a gente começou a se perguntar por quê, né? Por que que isso acontecia? E aí a gente começou a buscar na literatura estudos, né, que pudessem evidenciar isso. Então, baseado nos estudos de reação de fase gás da luteolina, a gente percebeu que a desidratação na luteolina, e é o que a gente propõe aqui também para os derivados de orobol, é que ela acontece da mesma forma, né? A partir do sítio de protonação mais provável, que é o oxigênio do açúcar, né? Do anel do açúcar. Então, a formação do íon oxônio, né? Que causa a abertura aqui na parte superior. A gente tem o orobol 8C glicosilado e aqui na parte inferior o 6C glicosilado. Então, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que há uma protonação nesses oxigênios do açúcar, o que
o que ocorre a abertura, né? A abertura do anel do açúcar, tanto para o 6C quanto para o 8C glicosilado, né? E esse carbocátion aqui, né, formado nas duas, ele vai ser estabilizado através da formação do metídio de quinona, né? Do quinonimetídio. Então, ele vai ser muito mais provável, né, de desidratar. Por quê? Porque esse íon ele é muito mais estável. Ele é muito mais estável por dois motivos, né? Em estudos de nível teórico, PM3, já mostram que essas duas hidroxilas em orto, aqui no anel A do isoflavonoide, do 6C glicosilado, que já estabiliza melhor em relação ao 6C glicosilado, que só tem uma hidroxila aqui. Então, já é o primeiro passo. E há outro motivo, né? É justamente a formação do quinonimetídio aqui, né? Nessa posição, esse oxigênio aqui, ele estabiliza muito melhor, ele comporta muito melhor essa carga positiva. A exemplo das antocianinas, né? Que tem uma estrutura, né, desse tipo, que tem um oxigênio com carga positiva. Então, quando a gente compara essas duas estruturas, essa aqui é muito mais estável, do 6C-glicosídeo é muito mais estável, o que pode ser determinante para um íon mais estável. Por isso, a maior tendência de desidratação para o derivado 6C-glicosilado nas energias, né, de 15 e 20 eletronvolts. Já aqui, um exemplo da colisão de alta energia, né? Aqui a gente já percebe, na parte superior, em modo negativo, que realmente ela produz mais íons. Esses íons são interessantes na diferenciação. Em modo negativo, não, nem tanto, né? Porque a gente percebe abundâncias relativas parecidas, né? Principalmente formação de pico-base, e do M-H, mas quando a gente vai olhar em modo positivo, novamente, tivemos uns bons resultados, né, mostrando diferenças, sim, inclusive de pico-base, né? Então, isso foi bem importante. Na verdade, o que a gente resume aqui? Que o modo positivo ele foi muito mais interessante na hora de diferenciarmos esses dois isômeros de posição. Então, com isso, né, a gente chegou ao nosso objetivo, que era apontar os principais íons diagnósticos e as principais razões, né, que apontavam qual era esse derivado glicosilado na posição 8 e o derivado na posição 6. Então, nós tivemos esses resultados, né? Vocês podem consultar o artigo, aqui não vou falar sobre cada um, mas é o que a gente consegue ver justamente na hora de diferenciar, né? Que isso pode ser bastante importante quando você está trabalhando com isoflavonoides, isômeros de posição. E aqui, por fim, né, os resultados de atividade biológica, no caso de capacidade antioxidante, e nós percebemos aqui que, mais uma vez, o orobol 8C glicosídeo, ele apresentou uma atividade mais pronunciada, né? Os dois tiveram atividades interessantes quanto à estabilização de radicais livres, né? Dos métodos DPPH e ABTS, e uma boa atividade quelante, né, medida ali por FRAP, mas o flavonoide, mais especificamente o isoflavonoide glicosilado na posição 8, ele teve uma atividade bem mais promissora. Então, destacando aqui, né, mais uma vez a importância de diferenciar os dois. Então, esse estudo, ele nos levou, né, a estudar melhor os padrões de fragmentação de isoflavonas, diferenciar flavonas de isoflavonas, né, os derivados de luteolina e urobol. Vimos também que o modo positivo, ele foi a ferramenta mais importante na hora de nós fazermos essa diferenciação, utilizando as duas técnicas de dissociação. E esses dados, eles são muito importantes, né? Eles são muito importantes por nos levarem
a fazer esse tipo de diferenciação na hora que nós estamos buscando por determinadas classes, por determinadas substâncias, né? E a atividade antioxidante dos dois tiveram bons resultados, como aqui eu destaco. E aqui eu vou falar bem rapidamente para vocês, né, sobre a fragmentação dos outros derivados, que foi publicado no nosso artigo, na Planta Médica, também com a espécie da Dalbergia monetária, e nós encontramos um padrão fenólico muito rico em isoflavonoides, flavonoides e proantocenidinas. Essas proantocenidinas, elas foram mais diferentes, né? Essas unidades monoméricas, elas tinham menos hidroxila do que a gente costuma ver numa catequina, né? E com isso foi bastante interessante fazer esse estudo, né? Porque nós encontramos proantocenidinas diméricas e de diversas unidades monoméricas aqui em destaque em azul, e aí a gente começou a tentar buscar, né, fazer esse quebra-cabeça para descobrir realmente como elas se apresentavam, né? E a espectrometria de massas nos ajudou demais nisso. E aqui eu vou apresentar três fragmentações chaves que foram interessantes na hora de nós descobrirmos, né? Aqui a primeira, uma reação retrodiesálder aqui na unidade superior, né? Essa ligação dupla aqui promovendo a quebra, formando um dienófilo neutro e um dieno carregado, e com isso a gente começou a perceber os padrões de hidroxilação, a gente começou a perceber que o anel A só tinha uma hidroxila, então isso foi bastante interessante. Outra, né, quebra bastante importante que nos reforçou sobre a constituição do anel A foi a quebra do anel heterocíclico, né, formando aqui o resorcinol como fragmento neutro e o fragmento carregado, né? E por que ele foi tão importante? Porque, por exemplo, se fosse uma unidade de catequina, de afisalequina, nós perceberíamos uma outra hidroxila, e daria uma outra massa. Então, um anel fluoroglucinol, por exemplo. Então, é bastante importante olhar esse tipo de fragmentação para podermos assinalar o padrão de hidroxilação dos anéis, tanto do anel A quanto do anel B, de uma proantocenidina. E aqui, né, a quebra da ligação interflavana, ocasionada pela formação do quinonimetídeo, né, do metídeo de quinona. Então, a formação dele leva à quebra dessa ligação interflavana e a gente tem a perda do fragmento neutro e também o fragmento carregado, que a gente percebeu que a unidade inferior era a epicatequina. No caso, a epicatequina, porque depois nós fizemos estudos, né, de RMN, então nós sabemos que era epicatequina, mas nesse momento não tinha como descobrir, claro, né, já que, como eu disse, a espectrometria de massas é técnica de caracterização e não de identificação. E aqui, né, o exemplo desse espectro de massas e as perdas, né, aqui como a gente também levou a caracterização de um trímero, tinha tetrâmeros, mas só para mostrar para vocês que a fragmentação ela teve o mesmo padrão, né? Então, conhecer esses padrões é de demasiada importância, né, para a gente conseguir fazer essa caracterização. E, por último, aqui só um exemplo que eu trouxe para vocês de duas substâncias que têm uma eluição de um pouco mais de 1,5 minutos, né, de diferença, esses fatores de retenção, e ambas têm 609 numa resolução unitária, né? Aqui, eu sei quem são, né? A substância 1, a risperidina, e a rutina, a substância 2, mas em resolução unitária, como é que nós saberíamos, né? Então, o pensamento que nós poderíamos ter era, são isômeros? Não, não são isômeros, né? São substâncias diferentes, de subclasses diferentes, que têm fórmula molecular diferente, né? E que têm massas similares, mas em um momento de nós vermos tempos de retenção tão parecidos e
e a mesma massa aqui, em modo negativo, por exemplo, poderíamos pensar que são isômeros. Por isso é importante, né, conhecer um pouco das técnicas de fragmentação, ver como é que acontece. E o MS2 delas é similar, né? Então, a gente, mais uma vez, poderia pensar, são isômeros? Não, não são isômeros. Né? Mas, assim, só um detalhe importante, né, que estudos em sílico, eles mostram que a risperidina, ela tem esse tipo aqui de interação que dificulta a quebra na ligação do açúcar. Então, aqui, para a rotina, a gente vê que essa quebra é mais provável, né? E é necessária uma maior energia para a quebra da risperidina. Então, né, eu quero concluir assim com vocês que os dados de espectrometria de massas de alta resolução, eles são sim muito importantes para a notação das substâncias, eles nos dão muitas pistas, né? Contudo, o estudo da fragmentação ele é fundamental para um correto assinalamento, porque nem sempre a gente tem alta resolução na mão, né? Então, com isso, eu gostaria de finalizar, falei demais, me desculpa, mas eu gostaria de agradecer, né, que esses trabalhos eu, né, junto com o meu grupo de pesquisa no Brasil, que foi entre a UFRJ e o Leibniz Institute of Plant Biochemistry na Alemanha, né, o IPPN, onde eu me formei, meu doutorado, juntamente na Faculdade de Farmácia, minha orientação, os meus laboratórios, né, Laproneb, Lapenesp, o Laproneb, que depois eu fui fazer também um pós-doc recentemente, né, muito recentemente que eu vim para Bordeaux, e, enfim, são instituições que eu tenho, assim, na minha história, laboratórios muito importantes e, claro, as agências financiadoras e, com certeza, a todos vocês que estão aqui, que foi muito interessante, né, essa troca mesmo. Muito obrigada. Muito Vou obrigado, tentar Patrícia. aqui ligar a minha câmera. Sim. Imagina, não falou demais, não. Eu adorei, porque de todos os seminários que a gente já teve aqui no portal, esse eu diria que foi o de espectrometria de massas mais raiz que a gente teve, de fragmentação, de... Então, para quem gosta de espectrometria de massas, é muito interessante. Eu tenho, na verdade, algumas 3, 4 curiosidades aqui, perguntas, mas eu vou também abrir para o pessoal. Como eu comentei, pessoal, vocês podem ou usar o levantar a mão, que aí eu abro o microfone, ou mandar suas perguntas ali no chat mesmo, tá? E enquanto o pessoal vai se preparando aí, eu vou começar, então. É, eu recentemente me meti ali num estudo sobre compostos fenólicos também, né? Não sou o principal pesquisador ali, mas eu também participei, e a gente fez o estudo em modo negativo, porque realmente, quando o método foi otimizado, a gente notou que os limites de detecção eram menores no modo negativo. Então, se o modo positivo te dá mais informação no geral, e considerando que você tem um Orbitrap, que eu imagino que dá para fazer polarity switch, né? Essa seria a solução, então, usar para métodos de polifenóis sempre um polarity switch para você ter maior sensibilidade em modo negativo e melhor caracterização em modo positivo? Em geral, o modo Uhum, negativo é melhor. Se a gente for uhum, pensar na constituição de um fenólico, ele tem muitas hidroxilas, ele vai doar uma hidroxila, né? Ele vai perder uma hidroxila muito mais facilmente. Porém, há casos que não. Então, eu uhum, acho sempre muito importante avaliar os nossos extratos, que sejam as matrizes, sempre nos dois modos, para a gente uhum, saber qual é que vai dar a maior informação. uhum, Então, acho que o mais importante de tudo é fazer o screening, né? O screening uhum, para realmente ter essa informação, tá? Porque uhum, assim, podia ser outro flavonoide, ou outra subclasse, ou outro tipo de fenólico que não tivesse uma tendência a ser protonado, tanto quanto
quanto teve o isoflavonoide. Então, eu acho que fazer o screening, primeiramente, eu acho que sim, é a parte mais importante, depois partir para buscar melhora na acessibilidade ou outros tópicos. Legal. Bom, eu vou fazer a pergunta do Davi, depois eu volto para as minhas perguntas, então. O Davi está perguntando se as análises de espectrometria de massas foram, com quantas replicatas elas foram realizadas? Houve a necessidade de tratamento estatístico dos dados espectrométricos de fragmentação? Nesse caso, nós fizemos diversas análises, né? A gente fez diversas análises, a gente fez injeção direta, né? Essas substâncias elas foram isoladas e nós fizemos injeção direta. Vocês sabem, né, que eu não sei se muita gente aqui trabalha com plantas. Então, para a gente conseguir isolar um pouquinho que seja, né, é muito difícil. Então, a gente fez o isolamento e a partir dessa massa que a gente conseguiu, a gente fez todos os ensaios, né? Injeção direta, e nós não fizemos nenhuma análise pensando em fazer replicatas, triplicatas, né? A gente tem essa preocupação bastante na metabolômica, né? De fazer as replicatas, mas esse estudo era um estudo realmente de fragmentação e que a gente fez diversas vezes. A gente injetou diversas vezes para justamente perceber se aquele era um padrão, né? Então, a gente teve essa preocupação, mas não uma preocupação de fazer um método estatístico. Poderia ser muito interessante, realmente. Legal. Já que você mencionou da quantidade, essa era uma curiosidade que eu tinha, porque eu nunca fiz cromatografia semi-preparativa. Você lembra quanto vocês conseguiram do padrão? Porque a gente conseguiu do Orobol 8C, foi bem interessante isso, porque ele é o que tem mais atividade e tem mais na planta, né? Então, a gente conseguiu 8 miligramas do 8C, desculpa, 10 miligramas do 8C, e do 6C a gente conseguiu 5 miligramas, e isso a partir de 80 miligramas da amostra. Então, foi bom. Diria que sim. Porque ele é bastante rico nesses dois flavonoides. Antes de eu continuar com as perguntas, só queria, não sei se você chegou a olhar ali no site, mas a Marília está falando parabéns e que o pessoal do Laproneb está todo aqui na plateia assistindo. Ai, meu laboratório do coração. Bom, eu vou passar para a pergunta, acho que é anônimo, não tem aqui o nome, mas no caso de compostos não glicosilados, podemos observar uma diferença clara entre flavonoide e isoflavonoide? Existem estudos de isoflavonoides, mas realmente, porque as perdas, as quebras que vão acontecer, ainda vai ter que ter uma maior energia que vai ser no esqueleto flavonoídico, ele vai ter as retrogeisaldas, as quebras, mas seria interessante um estudo que pudesse diferenciar os dois. Porque a diferença do isoflavonoide para um flavonoide é só a posição do anel B, né? Então, pensar numa quebra que fosse diferenciar essa posição, eu acho um pouco mais difícil, porém pode ser. Alguém pode estudar sobre isso, mas eu pensando aqui sobre as quebras clássicas, né, dentro da glicona, não sei, não tenho ideia, porque essa quebra poderia ser pela retrodiesaldel, poderia ser pelo anel heterocíclico, mas todas iam perder essa posição 2 e 3 juntas, então não sei. Não consigo pensar, mas quem sabe, fazendo um estudo. Vou passar então para a pergunta do Guilherme. Parabéns pela excelente apresentação. E gostaria de saber se você já pensou em fazer um trabalho com essa abordagem envolvendo mobilidade iônica. A mobilidade iônica tem sido muito discutido, principalmente quando a gente pensa em isômeros, né?
mas isômeros de posição, né? Porque, sinceramente, quando eu penso numa técnica de espectrometria de massas que possa diferenciar enantiômeros, não sei. Não, eu até gostaria de saber se é possível, né, essa técnica, mas realmente entre fazer uma diferenciação de isômeros de posição e de um enantiômero assim, é muito longe, né? E também a importância dos padrões, né, para se fazer. Então, realmente, assim, seria interessante um estudo nessa abordagem, mas nunca pensei em fazer. Uhum. Eu vou passar para uma outra pergunta minha, então, enquanto, caso alguém tenha mais perguntas, pode colocar no chat. E, bom, como você falou, não existem padrões de vários fenóis em geral, polifenóis em gerais. E como você fez um estudo tão detalhado, a pergunta é se, além da publicação, vocês arquivaram isso de alguma maneira em um database, em um MassBank, GNPS, ou algo do tipo? E nós estamos faltando com essa obrigação, porque eu acho que é uma obrigação, né, que a gente Uhum, tem depois que tem um estudo tão detalhado que identificado por RMN e por técnicas, com certeza. Nós pensamos em carregar na plataforma do GNPS uhum, e com certeza que isso é muito importante, principalmente para quem estuda família fabácea, né? uhum, Porque pode ser muitas vezes que já tiveram esses íons, mas que foram assinalados como outros, né? Como sim, derivados de luteolina. uhum, Mas isso é um compromisso nosso, que nós uhum. precisamos fazer. Sinceramente, assim, comparado com muita coisa que tem no GNPS, nesses bancos de dados, vocês acho que até têm um nível de caracterização e de certeza e de estudo de fragmentação muito mais elevado do que a grande maioria das coisas que está lá. Então, acho que seria realmente muito, muito legal, Muito, muito muito útil. útil, né? Porque a gente realmente precisa, com certeza. Uhum. É um compromisso. E eu vou passar para uma outra pergunta minha, então, porque eu ainda não estou vendo mais nenhuma pergunta. Eu fiquei curioso, porque claro que são condições físico-químicas completamente diferentes, né? Com a fragmentação, você está em fase gasosa e tudo mais, Sim, mas você sim. comentou que o CIC ele tende a se desidratar, a perder água mais facilmente, né? E aí eu fiquei pensando se o mesmo acontece no sistema biológico, considerando que ele é menos ativo em solução, em um pH ácido. Poderia isso, de alguma maneira, explicar algum tipo de degradação em um sistema biológico que faz com que ele seja menos ativo que o 8C? Ou eu estou indo muito longe? Para as duas atividades que foram testadas para ele, tanto lá do fator estimulador de colônia, quanto para a atividade antioxidante, a gente teve, né, que o orobol 8-C-glicosídeo, ele tem uma atividade mais proeminente. Agora, esses estudos, né, de biodisponibilidade, o que que a gente sabe? Que normalmente as atividades atribuídas a um flavonoide, por exemplo, 8-C-glicosilado, desculpa, 8-O-glicosilado, ele vai perder o açúcar, normalmente, nos processos ali de metabolismo. Uhum, E para o C-glicosilado, isso é muito mais difícil de acontecer, né? uhum, Então, normalmente, agora comparando o 8C com o 6C, se o pH poderia fazer algum tipo. Essas reações, elas acontecem. Eu nunca pensei sobre isso, eu estou agora sem palavras, realmente. Mas não Eu falei, eu vou sei. perguntar, pode ser que eu esteja falando uma coisa A minha não. supervisora,
Uhum, Ela com certeza saberia sobre isso, porque ela sabe tudo sobre atividade antioxidante, mas essa uhum, daí, realmente, uhum, não sei se o uhum, sistema, se o pH poderia influenciar em algo. uhum, Mas de quebra, realmente, o flavonoide C glicosilado, ele vai ser mais difícil e uhum, com a biodisponibilidade também seria interessante um estudo também diferenciando os dois, talvez. uhum. Sim, sim. Interessante. Depois eu vou até dar um Google ver se eu acho alguma coisa sobre isso. É, bom, eu tenho uma última pergunta, talvez, que o pessoal aqui está agradecendo muito, né, falando parabéns pela apresentação. É, porque, claro, o estudo que você fez é um estudo de caracterização, então você fez MS3, HCD, várias técnicas, né? E eu também tenho pouca experiência com Orbitrap, eu sou mais um cara do TOF do que do Orbitrap, eu também estou começando a trabalhar com Só que é Orbitrap, então também... maravilhoso também. é. E eu fiquei curioso quanto a isso. Seria possível, em uma corrida, em uma análise, né, independente de que polaridade você está usando, de fazer esses experimentos, por exemplo, vamos supor, adquirir MS2 e MS3 numa mesma corrida, ou isso não é possível no Orbitrap? Para você ter um nível extra de caracterização. Porque eu sei também que o TOF, por exemplo, ele tem uma velocidade de aquisição de MS2 muito mais alta do que o Orbitrap, né? Uhum, Então, se você adiciona outros modos de fragmentação, HCD ou outros tipos de fragmentação, ou mesmo um MS3, né, que é possível fazer isso, ou você teria que analisar na a mesma amostra? corrida, É. pelo menos no Ion Trap é possível. Uhum. Tá. Você consegue ter diversas fragmentações sucessivas de múltiplo estágio, você Uhum. consegue fazer na própria corrida. Bom, só para esclarecer, a nível cromatográfico, considerando LCMS, Sim, também? sim. Ah, entendi. Inclusive, nós testamos, isso não foi publicado, mas com depois que terminamos todo o estudo, foi uma curiosidade mesmo, nós Uhum. fizemos a injeção do próprio extrato e conseguimos ver essas fragmentações, toda essa característica. Uhum. Legal, interessante. Bom saber disso também. Bom, Patrícia, eu queria agradecer mais uma vez. Acho que não temos mais perguntas até o momento no chat, então, muito obrigado mesmo pela palestra, muito esclarecedora, acho que muito importante, como eu falei, para entender como a espectrometria de massas realmente pode ajudar nessa caracterização, né, quando você faz um estudo tão detalhado. E é isso. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada, eu também agradeço muito o convite, agradeço todo mundo que está aqui. Queria agradecer também ao pessoal da Central Analítica, lá do UFRJ, que também foi muito importante nesse trabalho, né? O Marcos, estou agradecendo nominalmente porque ele foi realmente muito importante na aquisição, né, de todos esses experimentos. E queria também agradecer ao meu grupo, né, que junto comigo trabalhou demais, né, nesses trabalhos e, enfim, ao Laproneb que está aí. Sim. Queria muito agradecer a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Se tiverem dúvidas, podem me contactar. Alguma outra pergunta que não quiseram fazer aqui, estou à disposição.